Pai seja convosco, que Deus continue nos abençoando e nos acrescentando graça e entendimento da Tua Palavra e do Teu Espírito. Dando continuidade à nossa série ali no livro de Salmos 119, estamos aqui hoje no 7º vídeo e eu creio que Deus ele continuará falando aos nossos corações. Eu queria ler com você o Salmo 119 a partir do verso de número 49, que diz assim: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Mais uma vez, nós observamos que a lei, os mandamentos, a palavra de Deus é quem traz a consolação, é quem traz a fé, é quem traz ali vida ao nosso espírito e a todo o nosso ser. O Salmo 119 fala sobre a excelência da palavra, a excelência da lei de Deus. E como eu já tenho dito, nós devemos reverenciar essa palavra. Nós devemos amar esta palavra, nós devemos guardá-la em nosso coração. E o salmista, ele sabendo muito bem disso, ele inicia esses 8 versículos que nós acabamos de ler, dizendo: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Quando o salmista ele diz, lembra-te, ele não está, na verdade, pedindo que Deus se lembre daquilo que ele falou, porque Deus ele não se esquece. Na verdade, todas as vezes que nós oramos a Deus para que Deus se lembre da sua palavra, da sua promessa, na verdade, somos nós mesmos que estamos sendo lembrados. Na verdade, Deus ele não precisa se lembrar, porque ele estava lá no passado, ele está hoje no presente e ele já está lá no futuro. Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então somos nós que precisamos nos lembrar. Todas as vezes que você ora a palavra de Deus, todas as vezes que você lê, medita a palavra de Deus, você está sendo recordado, você está sendo ali renovado no seu entendimento, para que uma compreensão ainda maior da vontade de Deus na sua vida venha assim crescer dentro de você. E assim você receba o que o salmista ele recebeu, como ele disse ali, para que o Senhor lembrasse da palavra que havia dito, porque Deus ele fez o salmista esperar nessa palavra, ou seja, a palavra que Deus liberou para o salmista trouxe esperança para ele. Quando você lembra-se da palavra de Deus, você acaba esperando em Deus, crendo em Deus. Isso é a fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, o melhor das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De maneira que a palavra, ela é a razão da fé que será gerada em mim e será gerada ali em você. O salmista ele ainda diz que essa palavra, essa promessa foi quem trouxe consolação ao coração dele. A palavra de Deus tem esse poder de consolar quando nós estamos tristes, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos ali afadigados pela vida, pelo estresse do dia a dia. Essa palavra, ela nos traz alívio, essa palavra, ela nos traz esperança em Deus, porque nós sabemos que Deus, ele não mente.
E a Bíblia vai dizer que fiel é aquele que o prometeu. Fiel é aquele que vos chama, o qual também fará. Então, a palavra de Deus, ela vai prosperar na sua e na minha vida para o propósito ao qual ela foi enviada. E ele continua dizendo ali no versículo 51, os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Observe que quando os soberbos ali, eles vinham contra o salmista, zombando do salmista grandemente, o salmista ele não se desviou da lei. O salmista ele não se desviou do mandamento de Deus, da vontade de Deus para a vida dele. E às vezes nós fazemos o oposto do que o salmista faz. Quando o problema, quando os zombadores, quando os injuriadores, os perseguidores vêm sobre nós, parece que Deus, parece que Cristo, né, é que tem que pagar a conta. Quando na verdade nós deveríamos permanecer fiéis à lei de Deus. Quando nós deveríamos permanecer perto de Deus, em oração, em leitura da palavra, assim como na congregação que o Senhor ele preparou para que nós ali nos relacionássemos, comungássemos da mesma fé, nos fortalecêssemos uns aos outros e ali pudéssemos sermos consolados. Porque com a consolação que nós recebemos nas nossas tribulações, é essa mesma consolação que nós vamos dar àqueles que também estarão passando por dias e momentos difíceis. Então é nisto que vêm as calamidades, que vêm as enfermidades, que vêm as perseguições, as injúrias, mas nós não podemos nos desviar de Deus. Nós devemos nos aproximar mais do Senhor. Observe que o salmista ele disse, lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Você precisa achar somente consolação em Deus. A sua consolação, a sua paz, a sua alegria está na promessa, na palavra revelada de Deus. Está naquilo que Deus ele já falou para você. Você precisa se lembrar daquilo que um dia te alegrou. Você precisa se lembrar daquilo que um dia Deus ele te direcionou a fazer. Porque essa lembrança te ajudará a ser consolado, a ser fortalecido, para você continuar ali naquilo que Deus ele propôs para a tua vida. O verso de número 53 vai dizer, grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. O salmista ele muito se indignou por conta daqueles que abandonavam a lei de Deus. Talvez você é aquela pessoa que, quando vê alguém se desviando, alguém cometendo alguma maldade, pecado muito grave, seja na igreja ou fora da igreja, você é alguém que se entristece muito, você é alguém que diz não entender por que essas coisas acontecem, e você ali fica até triste, né? E aí você começa a criticar, você começa a apontar, você começa, né, a fazer o oposto do que você, na verdade, deveria fazer. Porque o que nós deveríamos fazer é entender que tudo isso é misto que aconteça. Mas ai daqueles por quem está vindo o pecado, por quem está vindo ali os escândalos. Tudo isso está escrito na Bíblia. Tudo isso já nos foi dito que iria acontecer e tem que acontecer, porque Deus ele não é mentiroso. Ele já nos alertou quanto a tudo isso. O interessante é que o salmista ele diz que os estatutos, né? Olha só, a palavra, as ordenanças de Deus, a promessa de Deus é que tem sido os cânticos na boca do salmista, no lugar das suas peregrinações, ou melhor, no lugar das suas murmurações, no lugar das suas tristezas, o salmista tem colocado a palavra de Deus, as promessas de Deus, os estatutos de Deus na sua boca. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 40 que o salmista ele esperou no Senhor e Deus se inclinou, ouviu o seu clamor, tirou ele de um lago horrível,
firmou seus pés numa rocha e colocou um novo cântico na tua boca. Está na hora de nós colocarmos novos cânticos, novas declarações, novos posicionamentos em nossa vida, em nosso dia a dia, em dias difíceis, em dias tristes, em dias de perseguições. Está na hora de lançarmos mãos ali da crítica, lançarmos mãos ali da murmuração, né, do desânimo, né, do afago. Devemos declarar a palavra de Deus como cântico. Como o salmista, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus era tudo que o salmista ele precisava. Ele ainda diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Olha que cântico estava na boca ali do rei Davi. Em meio à dificuldade, em meio à perseguição do rei Saul para tirar a sua vida, olha, Davi já era ungido de Deus, já havia separado por Deus para ser o novo rei de Israel. E Davi ali fazia o que? Ele cantava, salmodiava ao Senhor. Está na hora de você começar a rir dos seus inimigos. Está na hora de você começar a rir daqueles que te perseguem, daqueles que zombam de você. Porque você vai de fato crer, você vai de fato acreditar que o Senhor, ele não vai te abandonar. O Senhor, ele não vai te deixar, mas ele vai estar com você todos os dias. Como Jesus, ele disse, até a consumação dos séculos. Você precisa acreditar nisso. Você precisa esperar nessa palavra. Você precisa depender dessa fé, dessa esperança que só a palavra de Deus pode trazer ao seu coração. E ele aqui diz, finalizando no verso 55, de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O que é que o salmista aqui fazia todo dia de noite antes de dormir? Ele se lembrava do nome do Senhor. Ele se lembrava da grandeza de Deus, das promessas de Deus. E ele observava a lei de Deus. E ao observar a lei de Deus, nós veremos que Deus, ele tem toda a razão. Nós veremos que o que Deus quer de mim, o que Deus quer para você, é sempre o bom, é sempre o melhor. E assim nós podemos nos deitar, podemos dormir, podemos acordar e podemos nos levantar e iniciarmos um novo dia na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E se você acordou hoje, se você está de pé hoje, você está melhor do que milhares e centenas de milhares de pessoas. Tem pessoas que deitam, mas não dormem. Tem pessoas que dormem, mas não acordam. E tem pessoas que acordam e não conseguem levantar sozinhas. E você deitou, você dormiu, você se levantou e você andou, perseverou para o novo dia no Senhor. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Você precisa se levantar, sacudir a poeira e ir em busca daquilo que Deus, ele já falou com você. Deus, ele não vai falar de novo o que ele já te falou. Você precisa se lembrar do que ele disse, você precisa acreditar nisso e você precisa ir em busca disso. E assim você vai ser consolado, fortalecido para viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. O salmista, ele disse que fez tudo isso porque ele guardou os mandamentos de Deus. E a verdade é que você só será capaz de fazer tudo isso que o salmista ele fez se você guardar o mandamento de Deus. Se você proteger esse mandamento dentro de você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa proteger isso. E você precisa perseverar nisso, porque assim é certo que o Senhor, ele vai te dar uma caminhada de paz, de consolação, de alívio e de vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te encoraje e te console a cada dia para você viver o novo de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.